Nós estamos já há uma semana ministrando esta palavra no capítulo 1 desta epístola, capítulo 1 de Filipenses, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Quero lembrar aos irmãos que o site da igreja está no ar. Nós estamos filmando algumas partes dos cultos e cada gravação será colocada no ar no site para edificação de todos que têm acesso à internet e propagação do Evangelho. Já tem gente lá na Europa assistindo alguns cultos nossos que já estão na internet, conhecendo a igreja de Almeida pela internet. Então, que você que tem acesso à internet, divulgue o site, compartilhe os vídeos, compartilhe os artigos para edificação. Tem gente compartilhando tanta coisa que não edifica. Começa a compartilhar coisa boa, coisa edificante, notícia edificante, principalmente a palavra de Deus, para você ser um instrumento de evangelização. Então nós vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 3, assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A igreja do Quadro. Oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade de todos vós em minha aflição de Jesus. É isso que peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos repetir? Cheios que são por Jesus Cristo, para para a glória e louvor de Deus. Quem pode dar glória a Deus por sua palavra? Quem pode exaltar o Senhor pela sua palavra? Aleluia. Pode assentar, adorando ao nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra muito tremenda, muito poderosa. Primeiro, o apóstolo Paulo ele expressa a gratidão dele de conhecer os irmãos de Filipos. Essa igreja nasceu no tempo em que Paulo e Silas foram presos, e após a sua adoração a Deus ali no cárcere, na cidade de Filipe, nasce uma igreja que começa com a família do carcereiro. E essa igreja de Filipe, os irmãos chamados de Filipenses, foi um povo que deu muito prazer e deu muita alegria ao apóstolo Paulo. Você vê bem que Paulo ele diz: olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Seja sincero, irmão. É toda pessoa que você ora, Deus, obrigado por eu conhecer essa pessoa. Não é todo mundo que você ora, Senhor, muito obrigado, porque eu estou lembrando daquele cidadão e daquela cidadã. Paulo não fala, eu dou graças porque eu estou lembrando de vocês. Olha os irmãos de Corinto.
Não, tem pessoas que quando você lembra, você fala para Deus: Senhor, me ensina a amar mais essa pessoa. Então, cria um jeito de eu gostar desse sujeito. Porque tem pessoas que te perturbam. E tem pessoas que você também perturba ela. Tem gente que quando te conhece fica alegre, tem outros que não. E a igreja de Filipos era aquele povo assim, um povo bom, um povo gostoso de lidar, um povo gostoso de apacentar. Era uma igreja amorosa. Você não vê ela sendo uma igreja assim, de muito fogo, de muitos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. A igreja que manifestava profecia, interpretação, variedade de língua, milagres, maravilha. Era uma igreja carismática, uma igreja cheia de dons. Mas era uma igreja cheia de encrenca. Era uma igreja cheia de confusão. Ao mesmo tempo que tinha liberalidade de dom, era uma igreja cheia de facções, cheia de contendas, de divisões. Tinha gente que aceitava Paulo como pastor, e tinha outros que não aceitavam Paulo como pastor. Um dia que Paulo vai lá pregar no meio deles, eles viram para Paulo: nossa, vai ser para Paulo. A gente gosta de Pedro. Sua mensagem é uma mensagem chata, Paulo. A gente não se identifica muito com você, não. Já a igreja de Filipe era aquela que acolheu o apóstolo, abraçou o apóstolo. E Paulo tinha prazer de lembrar daqueles irmãos, tinha satisfação. Meu Deus, que povo bom, que povo gostoso. Aí ele ora: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Irmão, a gente tem que ser essa igreja, uma igreja que as pessoas, quando nos conhecem, dizem: nossa, que prazer, que coisa boa conviver com aquele irmão da Assembleia de Deus. Que coisa boa ter conhecido aquela irmã. Que coisa boa ter conhecido aquele irmão. Você já pensou que imagem positiva, que impressão gostosa que você está passando acerca do reino de Deus? As pessoas olham para você: nossa, que pessoa generosa, que pessoa educada, que pessoa maravilhosa. Seu vizinho tem prazer de conhecer você, seus colegas de trabalho têm prazer de conviver com você. Não vou te enxergar como uma mala, não é verdade? Vou te enxergar como uma pessoa boa, uma pessoa que edifica, as palavras são boas, a conversa é gostosa, você não é murmurador, você não é reclamador. A igreja de Filipe era essa igreja. E quando Paulo ia orar por eles, versículo 4 diz: quando eu oro por vocês, eu faço súplica com toda alegria. A oração não é aquela: Senhor, dá um jeito naquele povo. Ele não orava desse jeito na igreja de Filipe: Senhor, conserta aqueles irmãos. Quando ele orava com alegria por causa daquele povo. Ele tinha prazer de mencionar aquelas pessoas diante de Deus. Aleluia. E era uma igreja que cooperava com o Evangelho, era uma igreja perseverante, era uma igreja que estava com o pastor, que era o apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 7: sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Você sabe o que é isso? É uma igreja que apoia o pastor em todo o tempo. Quando ele está vivendo um tempo de graça, e quando ele também está vivendo as perseguições, as prisões, as dificuldades. Estar com alguém só quando tudo dá certo, irmão, é muito fácil. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar chorando com os que choram, estar também se alegrando com quem? Com os que se alegram. Tem que ter equilíbrio. A igreja estava com Paulo no tempo de graça. Quando Paulo está lá pregando, Deus fazendo milagre, Deus operando maravilha, eles estão ali: nós amamos Paulo, nós gostamos do Paulo, nós apoiamos Paulo. Mas no dia que Paulo foi preso, a igreja continuou com a mesma postura. No dia que Paulo ficou cego, a igreja ficou com a mesma postura. No dia que Paulo ficou doente, a igreja ficou com a mesma atitude diante dele. Estava com ele no tempo de prisões, estava com ele no tempo de graça, estava com ele quando ele estava sendo julgado, e também estava com ele no tempo
afirmação do Evangelho. Você sabe o que é isso? Companheirismo. O que nós mais precisamos dentro do Evangelho é de companheirismo. Diga comigo, eu preciso ser companheiro do meu irmão na sua jornada. Aperta a mão de quem está falando e diga, vamos ser companheiro. Aleluia. Vamos ser companheiro. Companheiro é aquele que está com você quando você está no auge, no alto. Companheiro também é aquele que está com você quando você está lá no pó. Companheiro é aquele que ouve você declarar suas fraquezas e não coloca o seu nome no ventilador. Companheiro é aquele que quando você pede para orar, porque você está passando um processo de tentação, ele realmente vai orar, não vai expor a sua vida. Companheiro é aquele que quando você cai, ele não deixa você prostrado, ele estende a mão e diz, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar você a se levantar, a se erguer, eu sou companheiro. A igreja de Filipe era uma igreja companheira, e nós estamos precisando disso nessa última hora. Pessoas dentro do Evangelho que sejam companheiros, não cavador de cova para empurrar o outro para dentro da cova. Está entendendo o mistério? Nós não precisamos. O que a gente menos precisa é alguém para apunhalar nas costas. O que se menos precisa no Evangelho é alguém para ajudar a empurrar o outro que já está caindo. Nós estamos precisando de companheirismo. Companheirismo com sinceridade, com fidelidade. Aleluia. Companheirismo. Está lado a lado, conforme o profeta Isaías profetizou. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Ao seu companheiro disse: esforça. Companheiro, ajuda um ao outro. Ajuda um ao outro. Companheirismo. E essa igreja, ela era uma igreja companheira. E aí Paulo, falando acerca da sua oração, ele ora para que o amor dessa igreja cresça, mas um amor consciente. Ele quer que seja um amor com discernimento. E o amor consciente, ele é manifestado de diversas formas. Ele diz sim quando é necessário dizer sim. Ele diz não quando é necessário dizer não. O amor consciente, ele disciplina. O amor consciente, ele impõe limites. O amor consciente, ele sabe esperar. Ele sabe aguardar o momento certo, a hora certa. E Paulo está dizendo: eu quero e oro para que vocês cresçam em amor, mas o amor com conhecimento e com discernimento, para que vocês venham ter condições de aprovar o que é excelente. Aleluia. Quando o seu crescimento, ou seja, quando o seu conhecimento ele cresce, você aprende a discernir o que é excelente. E o que é excelente é o que Deus sonhou e projetou para nós. Diga comigo: Deus sonhou uma vida de excelência para a minha vida. Você só vai viver uma vida de excelência quando você aprender a discernir o que é excelente. Enquanto você não souber escolher o que é excelente, você não vai ter isso para a sua vida. Porque tem hora quando você não tem discernimento, você aprova aquilo que não é excelente. Você abraça para a sua vida aquilo que não é bom. Você apoia aquilo que não edifica. Quantas vezes nós vivemos abaixo do que Deus sonha, do que Deus projeta, do que Deus determina para nós, porque nós temos colocado os nossos olhos naquilo que Deus rejeita, naquilo que Deus não tem prazer.
prova, você experimenta. Tudo que você olha, isso é bom, você abraça. Antes de Eva comer do fruto da ciência do bem e do mal, ela provou primeiro. Vendo ela que o fruto era o quê? Era bom, era aprovado. Esse não, o fruto é bom, o fruto é excelente. E ela deixou comer do fruto da árvore da vida para comer do fruto da ciência do bem e do mal. E o fruto da árvore da vida é o quê? É o fruto da dependência de Deus. O fruto da ciência do bem e do mal é o fruto de uma vida independente de Deus. É querer ser o que não é para ser. Aos olhos dela é excelente, aos olhos dela é bom, aos olhos dela aprazível, aos olhos dela eu posso. E aquilo que ela provou levou ela para a ruína. Mas aqui a palavra está nos confrontando que nós precisamos crescer em conhecimento, em discernimento, para provar aquilo que é excelente. E o que é excelente, pastor? O que é excelente é só aquilo que vem de Deus para nós. É aquilo que Paulo falou, aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu. São as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. E eu quero crer que Deus tem preparado coisas excelentes a teu respeito. Eu quero acreditar que Deus tem preparado o melhor para você. Ele usa o profeta Jeremias e ele diz: eis que o pensamento que eu tenho acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que espereis. Deus tem sonhado coisas excelentes para nós. E nós não podemos aprovar aquilo que não é bom. O que é excelente? Aquilo que vem de Deus. O que não é excelente? Aquilo que vem de nós mesmos. Ah, eu vou fazer o que o meu coração está pedindo, está certo? Não. Porque a Bíblia diz que Deus preparou, está bem claro. Só aquilo que os olhos não viram e o coração, o que Deus preparou, o seu coração não pode sentir. Porque coração fala de sentimento, coração fala de entendimento humano. E o que Deus preparou, o nosso entendimento humano não pode alcançar. Os nossos sentimentos não podem alcançar. Somente um espírito vivificado por Deus. Porque Deus se relaciona conosco pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus ele é Espírito, importa que aqueles que o adorem, adorem de que forma? Em Espírito e em verdade. A testificação de que nós somos filhos de Deus é pelo Espírito. Está escrito na palavra que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O nosso problema é que nós queremos nos relacionar com Deus na carne, na emoção, no nosso sentimento. Ah, eu quero sentir no coração. Você não vai sentir no coração, você tem que sentir no Espírito. Porque o que Deus preparou para você, o coração não pode sentir. Está entendendo? Somente o seu espírito que veio de Deus e que um dia voltará para Deus é capaz de assimilar as coisas excelentes que Deus preparou para você. Porque o coração é enganoso. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus fala lá em Marcos capítulo 7 que o coração é perigoso, porque é do interior do coração do homem que nasce as maldades, que nasce a inveja, que nasce o adultério, que nasce os homicídios e que nasce tudo aquilo que não edifica e que contamina o homem. É do interior do coração do homem, e é por isso que o coração do homem não pode alcançar as coisas excelentes que Deus sonhou e projetou para nós. É por isso que nós temos que crescer em conhecimento. Jesus falou: errais porque não conheceis. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isaías acusa dizendo: o boi conhece o consumidor, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo Israel não me conhece. E a oração de Paulo é que vocês cresçam em amor. Aleluia.
Ô glória! Que cresça em amor, que aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que vocês venham aprender a provar as coisas excelentes, para você tratar o que é lixo como lixo, o que é ouro como ouro, o que é bênção como bênção, o que é maldição como maldição, o que é vida como vida, o que é morte como morte. Uma das coisas que a igreja mais precisa nessa última hora é aprender a provar o que é excelente. Porque está vindo muito lixo na vida dos crentes. Existem muitos lixos que estão sendo oferecidos para nós. Ah, pastor, como que eu posso discernir se uma mensagem é de Deus ou não? Se um profeta é de Deus ou não? Uma das coisas que você tem que entender, para você ver se alguém é espiritual, no que está ministrando, no que está falando, no que está oferecendo, é simples. Se o que ele fala está levando as pessoas a voltarem-se para ele, ou se é para Cristo. Se o que eu estou ministrando, o que você está recebendo, não te conduz a Cristo, a mensagem não foi espiritual e o pregador não é espiritual. Se o que você oferece através da sua adoração é voltado para receber aplausos, não está sendo feito para a glória do Senhor. E se não está sendo feito para a glória do Senhor, não é excelente. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio para glorificar o Pai. Ele diz: tudo que eu faço é para te glorificar, Pai. A missão do Espírito aqui na terra é glorificar o Filho. A missão da igreja aqui na terra é glorificar o Filho. E se o que você está fazendo é para ter o reconhecimento dos homens, é para ter o aplauso da multidão, você não está crescendo em pleno conhecimento de Deus. Você não está crescendo no discernimento, não está aprovando as coisas que são excelentes do Senhor. Tudo para nós, tudo em nós, tem que ser conduzido à pessoa de Cristo. Paulo diz em Romanos 11: porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando você vê alguém ministrando e dizendo: olha, você nunca viu isso em outro lugar, cuidado, ele não está trazendo glória para Jesus. Em nenhuma outra igreja, em nenhum outro ministério você vê isso. Não é glória para Cristo. Jesus nunca mandou ninguém divulgar os milagres que ele fez. Tudo que ele fazia, não falava nada para ninguém, porque ele queria que só o nome do Pai fosse glorificado. Ele nunca colocou o eu dele na frente. Então nós temos que aprender a discernir o que é excelente. Não se assuste: o fulano tem poder. Rapaz, o cara é bom, o cara é forte, o cara é tremendo. Você pode ter certeza que isso não está glorificando a Cristo. Se uma mensagem que você ouviu, nossa, como pregador é bom, é alguma coisa errada. O negócio é como Jesus falou comigo hoje, como Jesus operou hoje, como Jesus foi adorado, como Jesus foi glorificado, como Jesus agiu tremendamente na nossa vida, por meio da palavra, por meio da adoração, por meio do louvor. A glória tem que ser dele, o louvor tem que ser para ele, e nós temos que aprender a provar essas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz que vocês sejam cheios de quê? Do fruto de justiça. Diga comigo: eu preciso ser cheio de frutos. Frutos de justiça. Agora ele diz que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória
e louvor de Deus. Você nunca vai conseguir frutificar porque você quer frutificar. Não adianta você chegar e falar: a partir de agora eu vou frutificar. A partir de agora eu vou dar fruto. Não é assim, irmão. Não depende da sua vontade. Não depende do seu querer. Não é você que tem o poder de gerar fruto em sua vida. Você tem que entender o que Paulo diz: cheio do fruto de justiça que vem por meio de quem? Por meio de quem? Cristo. Jesus diz em João 15:4: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Aleluia. Se você não estiver em Cristo, você nunca vai poder ter frutos. Vamos lá em Isaías 61. Abra sua Bíblia, Isaías 61. Esse capítulo é um capítulo messiânico. Refere-se à obra do Espírito Santo na vida de Cristo. Quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Agora preste atenção no versículo 3: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê o quê? Se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado. Agora, qual é o propósito de Deus? A fim que se chama o quê? Árvores. Mas o quê? Para que ele seja. O Senhor, ele disse que nós seremos chamados de árvores de justiça. Se somos árvores de justiça, não pode dar outro tipo de fruto. É por isso que a oração de Paulo é: eu oro que vocês sejam cheios do frutos de justiça. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos plantação de Deus. Somos plantação do Senhor. Se somos árvores, aqui está dizendo que somos árvores de justiça. Não pode se esperar outra coisa de uma árvore. Quando se planta uma árvore, se espera o que dela? A árvore nasce por si própria? Ela nasce porque alguém plantou ela. Uma semente teve que morrer. Aleluia. Se a semente não morrer, ela não vira árvore. Está entendendo o mistério? Nós somos sementes de Deus. E você só vai se tornar uma árvore frutífera se você morrer. Morrer para si mesmo, morrer para mim, morrer para a sua vontade, e aí você vai viver para Deus, e aí você vai crescer como árvore plantadas juntos a ribeiros de águas, cujas folhas não secam, não caem, dá o seu fruto na estação própria. Então aqui está dizendo que nós somos plantação de Deus, somos árvores de justiça, plantação do Senhor. Ele nos plantou, Ele cuidou de nós, Ele nos rega com a água do Espírito, com a sua palavra. Se somos árvores de justiça, se somos plantados pelo Senhor, não se pode esperar outra coisa
tão simples isso aqui. Agora, por que nós não damos frutos às vezes? Porque às vezes nós nos desligamos de Jesus. Quando você se liga em Cristo, está ligado nele, está enraizado nele, é impossível você não dar fruto, é impossível você não frutificar. E nós somos conhecidos diante de Deus pelos frutos. Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Não fruto de engano, mas fruto de justiça. Não fruto do pecado, mas fruto de justiça. E por que tem que ser fruto de justiça? Eu concluo o 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Para que nós fomos feitos justiça de Deus. Então o propósito de Deus é que nós sejamos justiça. Você só vai dar fruto de justiça se você entender que você é justiça de Deus. Enquanto você não compreenda, enquanto você não compreender que você é justiça de Deus, você não poderá dar frutos. Aleluia. Que fruto você está tendo na sua vida? Pastor, não estou tendo fruto de justiça não. Por quê? Porque você não está sendo justiça de Deus. Mas quando você se une a Cristo, quando você se converte dos seus maus caminhos, quando você se arrepende dos seus pecados, e você cuida da sua vida, do seu relacionamento com Cristo, você vai ter esses frutos na sua vida. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque você será justiça. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é justiça nossa. O Jeová Tzidequenu, o Senhor, justiça nossa. E se Ele é justiça nossa, Ele tem o poder de nos fazer justiça dele. E se somos justiça de Deus, os frutos de Deus estarão em nós. Agora, para que Ele esteja em você, para que isso seja melhor em você, você precisa estar em Cristo. Você não precisa estar numa religião, você tem que estar em Cristo. O problema de alguns que estão na igreja, e Deus não quer que você esteja na igreja. Que é isso, pastor? Não, Deus não quer que você esteja na igreja. Não se escandalize com o que eu estou falando. Diga comigo: Deus não quer que eu esteja na igreja. Agora, o que Ele quer então? Isso. Ele quer que você seja igreja. Ele não quer que você vá para a igreja. Ele quer que você seja a igreja. E se uma vez você é igreja, você será a justiça de Deus. E se você é a justiça de Deus, os frutos da justiça de Deus estarão em você. Você estará cheio desses frutos para a glória do nome do Senhor. Você vai glorificar Deus não com as suas obras, você vai glorificar Deus com os seus frutos. Os frutos de justiça são para a glória de Deus, porque as nossas obras por nós mesmos não são boas, mas se nós somos transformados em justiça de Deus, os frutos gerados em nós glorificarão o nome do nosso Pai. Se coloque em pé, está. O segredo para glorificar, Jesus deixou para nós: está em mim e eu em vós. Fomos escolhidos para isso. Jesus diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Está em mim e eu também em vós. Aleluia.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver a viver, assim também vós. Esteja em Cristo, querido. Esteja em Jesus. Esteja em Jesus como pastor, primeiro pela fé. Segundo, mantenha o seu relacionamento comigo, pela oração, pela meditação na palavra, pela vigilância, buscando as coisas boas, edificando, consagrando a sua vida a Ele. Aleluia! Deus não quer que você siga regulamentos. Deus quer que você tenha relacionamento. Aleluia! Deus não quer que você seja um frequentador de igreja. Deus quer que você seja a igreja. Aleluia! Aleluia! Ele quer colher frutos em você. Ele quer buscar frutos em você. Glória a Deus. Aleluia. Um dia Jesus procura fruto numa figueira e não encontra. Ele amaldiçoa para que ela nunca mais dê fruto. Porque quando ele planta uma árvore, ele quer ver frutos nela. Ele nos plantou, ele nos cercou, ele nos preparou e ele nos escolheu unicamente para que possamos gerar frutos para a glória do seu nome. Aleluia. Esteja em Cristo. Deixa ele gerar a vida dele em você. Segura a mão de quem está do teu lado. Ore com o seu irmão e ore com a sua irmã. 2 e 2, 3 e 3. A nossa oração hoje é com o Espírito Santo. Venha continuar trabalhando em nós. Que nós não devemos endurecer o nosso coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Mas que possamos nessa noite nos submeter à sua vontade. Nos submeter à sua vontade. Aleluia. Aleluia. Nos submeter ao seu querer. E nos colocar na dependência do Senhor. Reconhecer que nós não podemos. Grave isso no seu coração. Você não pode gerar frutos de si próprio. A sua boa vontade não tem poder de gerar fruto. A sua religiosidade não tem poder de gerar fruto. O seu compromisso morário não tem poder de gerar fruto. Mas a sua dependência de Cristo pode gerar os frutos de Deus em você. Sinta Cristo em você nesta hora. Se coloca na disposição dele neste momento. Sinta o Senhor trabalhando em você, transformando o teu caráter, curando o seu caráter, alinhando a sua vida, a vida dele, trazendo você para ele. Esteja nele, ele estará em você. Se achega a ele, ele se achegará em você. A vida dele se refletirá em você. Não haverá mais fruto de pecado, mas fruto de justiça, fruto de santidade, fruto de pureza, fruto de vida de Deus em sua vida. Senhor Deus é nosso Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Porque não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu para que possamos dar frutos. A tua igreja está aqui reunida, Senhor, adorando ao Senhor, se colocando na tua disposição, na dependência do teu Filho Jesus Cristo, porque entendemos que longe de Cristo não frutificamos, longe do teu Filho nós não crescemos, longe do teu Filho nós somos árvores de frutífera. Mas nessa hora queremos nos unir ao Senhor, queremos nos chegar a ti pela fé, tomando posse dessa graça que o Senhor preparou para que possamos estar alicerçados no Senhor. Ó Deus, cuida dessa plantação, faça cada filho teu
repetindo a mesma oração de Paulo. Que essa igreja, que este povo, seja cheio dos frutos de justiça, por meio do teu Filho Jesus. Porque sem ele não tem como. Por meio dele, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Aplauda Jesus.